Sou totalmente na minha, levemente introvertida. Levemente introvertida, com Giliane Vicente. Mesmo quando eu faço pausas, o que eu sinto é só um alívio, nunca um descanso de verdade. Essa foi a mensagem que eu recebi de uma seguidora que me fez revisitar uma história real que vivi numa viagem. Neste episódio, eu te convido a refletir comigo sobre o que acontece quando o sistema nervoso vive em estado de alerta e como podemos, aos poucos, ensinar esse corpo que é seguro descansar. Uma história para quem está cansada de correr sem saber exatamente de quê e quer aprender gentilmente a parar. Eu sou a Giliane Vicente e esse é o Levemente Introvertida, o podcast que fala com quem sente demais, pensa demais e precisa de um pouco mais de silêncio para existir nesse mundo tão barulhento. Se você sente que sua energia vive no limite e que sua sensibilidade te sobrecarrega, esse episódio é para você. É um convite para sair do automático e começar a viver com mais leveza, segurança e potência. Se esse conteúdo toca você, siga o podcast no Spotify ou no YouTube. Deixe a sua avaliação, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Esses gestos me ajudam a continuar esse trabalho independente, feito com cuidado, verdade e muita sensibilidade. Vamos lá? Olá, sabe quando um plano, sei lá, uma viagem, sai totalmente do controle, vira aquele caos, mas aí, no fim, acaba trazendo um aprendizado inesperado sobre você mesmo? Acontece bastante, né? Às vezes é justamente no perrengue que a gente se descobre mais. Exato. E é bem por aí que a gente vai hoje. Vamos explorar umas reflexões muito interessantes da Giliane Vicente, que é especialista em desenvolvimento de pessoas. Tudo a partir de uma experiência assim que ela viveu. A história da viagem para a República Tcheca, né? Sesc Krumlov. Isso. Para quem não conhece, Sesc Krumlov é, assim, parece saída de um conto de fada, sabe? Cidadezinha linda, patrimônio da Unesco. Um cenário idílico para um perrengue daqueles. Pois é. Mas o nosso foco aqui hoje é mergulhar fundo num momento específico de aperto que rolou lá. Queremos entender como essa situação de pura incerteza fez a Giliane pensar sobre nossa necessidade de controle, sabe? E também sobre umas armadilhas da nossa mente. E principalmente acho sobre como a gente pode, ensinar nosso sistema nervoso a se sentir mais seguro agora, no presente. Mesmo quando a gente carrega um histórico de insegurança, né? Aquela hipervigilância. Perfeito. E a fonte para nossa conversa são as anotações, as reflexões da própria Giliane sobre o que aconteceu. Ok, então, vamos desembrulhar isso. Vamos lá. Bom, tudo começa no fim de um dia que até então tinha sido ótimo. A Juliane e o marido dela, o Caio, precisavam pegar um ônibus de volta para Praga. Tinham o bilhete comprado, tudo certo. Tudo certo. Ônibus às 16h30, mas eles são organizados, né? Chegaram no ponto indicado bem antes, às 16 em ponto. Uma boa margem de segurança. Ou era para ser. Era para ser. Só que, chegando lá, a coisa não era bem assim. Nenhuma placa muito clara, ninguém para dar uma informação, um calor de uns 30 graus, num domingo ainda por cima, e o lugar meio, sabe, deserto. Aí a incerteza já começa a bater, né? Aquele alarmezinho interno. Começou a tocar na hora. E aqui tem um detalhe importante que a Giliane menciona. A questão dela se identificar como altamente sensível e introvertida. Isso mesmo. E para quem processa o mundo dessa forma, essa falta de controle, a ambiguidade, parece que tudo fica amplificado, né? Com certeza. O calor, a falta de gente, a pressão do tempo, tudo isso vira uma sobrecarga sensorial e emocional muito rápido. A mente dispara, sabe? Tentando preencher as lacunas, e geralmente com os piores cenários possíveis. Tipo, vamos perder o ônibus? Exato. Vamos perder o ônibus, onde a gente vai dormir, como a gente sai daqui. É um turbilhão que drena a energia numa velocidade assustadora. A incerteza se torna avassaladora. Nossa, imagina a tensão.
E bem no meio dessa tensão toda aparece uma figura. Um rapaz asiático, óculos de aro grosso, mochilão nas costas, segurando um mapa. Um mapa enorme, Quase um personagem de filme, né? total. E o Caio foi direto. Do you speak English? O rapaz super confiante. Sim. Aí eles mostraram o bilhete do ônibus para ele. E ele deu o veredito. Decretou na hora. Ponto errado. O ônibus para Praga não para aqui. E ainda apontou para uma direção meio aleatória. Isso faltando tipo 25 minutos para a partida. Interessante essa confiança imediata neles, né? Na resposta do rapaz, a gente pode até pensar depois sobre o que levou a isso. A pressa, algum viés, talvez. Um ponto ótimo, vamos voltar nisso sim. Mas ali na hora, a urgência falou mais alto, né? Decidiram confiar e, cara, saíram correndo na direção que ele apontou. No calor, com mochila. Exato. Só que o caminho era confuso. Eles se perderam. O calor castigando, o cansaço batendo forte. Tentaram pedir ajuda para outras pessoas, mas ninguém mais falava inglês. A frustração foi só aumentando. Que sufoco! Aí deram meia volta, tentaram outra rua, tudo no improviso. E assim, literalmente no último minuto, sabe? Exaustos, pingando de suor, acharam um ponto certo e conseguiram embarcar. Ufa, um alívio absurdo. Imagino. A Jillian até conta que agradeceu mentalmente ao anjo do mapa, né? Agradeceu, só que a ironia. A ironia ainda estava por vir. Poucos minutos depois do ônibus partir, adivinha onde foi a primeira parada? Não me diga que foi. Exatamente naquele ponto inicial onde eles tinham esperado às 16 horas. E o mais surreal, quem estava lá tranquilamente ainda olhando para o mapa gigante, o mesmo rapaz. Mentira! Nossa! Pois é, ou seja, a correria, o estresse, o quase desespero, tudo completamente inútil. Se tivessem só esperado ali, com calma, teriam embarcado sem problema nenhum. Que situação! E aqui é que fica bem interessante. Essa constatação assim absurda foi o que disparou as reflexões da Giliane. Faz todo sentido. Depois de uma dessas, a cabeça deve ficar mil, né? Reprocessando tudo. Totalmente. E a primeira coisa que ela apontou foi essa necessidade intensa dela mesma de planejar, sabe? De ter controle, de ter sempre um plano B, C, D. Uma característica que imagino seja útil no trabalho dela, né? Com desenvolvimento de pessoas. Sim, ela reconhece isso. Mas na vida pessoal, ela começou a ver que essa mesma força, essa necessidade de controle, acabava criando barreiras. Ela até escreveu algo como: tudo bem querer fazer tudo certo e planejar com cuidado, mas é importante lembrar que o que nos define também pode nos limitar. Profundo isso. E essa necessidade de controle, pelo que ela reflete, parece ir além da simples organização, né? Parece conectar com algo mais profundo. Como assim? Ela descreve como uma dificuldade em confiar no fluxo natural das coisas, sabe? Confiar que vai dar certo mesmo sem ela estar ali gerenciando cada mínimo detalhe. E ela mesma identifica isso como um padrão bem cansativo. E ela conecta isso com o passado, né? Sim, ela faz uma ligação direta com experiências passadas. Ela usa palavras como: esse meu jeito de ser foi aprendido lá atrás, me senti insegura, e isso doeu. Não precisa ser um trauma gigantesco, mas alguma vivência onde a falta de controle, a instabilidade gerou uma dor, um medo marcante. Entendi. A dor da insegurança lá do passado funcionando como um gatilho hoje. Exatamente. E o sistema nervoso, especialmente em crianças que são mais sensíveis e sentem tudo com mais força, aprende muito rápido. A lição aprendida é: para evitar sentir aquela dor de novo, eu preciso controlar, preciso prever, preciso me antecipar. Vira um mecanismo de defesa. Perfeito. O controle vira uma estratégia de sobrevivência inteligente que um dia foi super útil. Mas hoje, essa mesma estratégia pode se tornar tipo um alarme de incêndio antigo que dispara por qualquer fumacinha, sabe? Continua tocando alto mesmo quando não tem mais fogo e acaba limitando a espontaneidade, a confiança na vida. Um alarme hiperativo. Faz muito sentido. Mas então, como é que a gente, diminui o volume desse alarme? Se ele foi aprendido pela experiência, tem como ensinar algo diferente para o nosso sistema nervoso?
Olha, a Giliane encontrou um caminho bem poderoso nisso, que foi a prática de mindfulness, a atenção plena. E é importante dizer que ela fez isso buscando acompanhamento profissional, né? O que faz toda a diferença. E como funciona essa prática de mindfulness nesse contexto? É só ficar calmo? É mais do que isso. A forma como ela descreve é interessante. Quando vem a ansiedade, o medo, aquela urgência de controlar tudo, em vez de brigar com o sentimento ou ser totalmente levada por ele, a proposta é tentar observar, com curiosidade e gentileza. Observar. Tipo, É como se ela dissesse para si mesma: olha aí, a ansiedade chegou. Oi, ansiedade, tô te vendo. É se permitir sentir o que vem junto no corpo, talvez, aquele aperto no peito, a respiração que fica curta, mas sem julgar, sem tentar expulsar aquilo na marra. É reconhecer. Ok, esse é o alarme antigo tocando de novo. Ao fazer só isso, ela já cria um espacinho, sabe? Um pequeno espaço entre o gatilho, a incerteza da situação, por exemplo, e a reação automática, que seria entrar na espiral de preocupação ou tentar controlar tudo freneticamente. mas só observar, isso muda mesmo um padrão tão arraigado no sistema nervoso? Parece algo muito mental. Ah, mas aí que tá o pulo do gato. Não é só mental. O nosso sistema nervoso aprende pela experiência sentida concreta no corpo. Se a gravação antiga na nossa memória implícita é incerteza igual perigo igual dor, o mindfulness oferece uma nova experiência vivida. Como assim uma nova experiência? Ao sentir o medo ou a ansiedade agora, no presente, mas perceber conscientemente que a catástrofe que a mente está projetando não está acontecendo de verdade, o corpo e o cérebro recebem uma informação nova, uma informação poderosa. Ah, entendi. É tipo sentir o medo antigo, mas sem o desastre antigo acontecer junto. Exatamente. Isso reescreve aos pouquinhos a sensação de segurança no presente. É como dar uma prova concreta, uma prova viva para o seu sistema nervoso de que, neste momento, apesar do alarme interno estar tocando, a situação pode sim ser segura. Você sente o medo, mas o mundo não acaba. Uau! E repetir essa observação gentil momento a momento começa a fortalecer novas conexões neurais. Não é ignorar o medo de jeito nenhum. É mais como acolher o mensageiro que talvez esteja um pouco exagerado, coitado, e mostrar para o sistema pela experiência sentida que a realidade atual é diferente. É uma reeducação gentil, sabe? Baseada na aceitação, na presença, não na briga ou na autocrítica. É como cultivar um olho do furacão dentro da gente. Entendi mesmo agora. É menos lutar contra o medo e mais mostrar para o corpo que ele pode sentir aquilo e ainda assim estar seguro. E isso deve ter uma implicação bem forte para quem se percebe como mais sensível, né? Sem dúvida. Para quem tem essa sensibilidade mais aguçada, como a Giliane se descreve, o mindfulness não serve só para acalmar, é também um jeito de aprender a modular essa percepção intensa. Pensa num microfone super sensível. Em vez de só sofrer com ruído ou tentar desligar, você aprende a ajustar o foco, o volume, a direcionar melhor a atenção. Faz sentido. Isso conserva uma energia enorme, que antes ia toda para hipervigilância ou para tentativa de controlar o incontrolável. Permite uma resposta mais consciente, sabe? Em vez de ser só reação pura. Dar provas vivas de segurança no presente. Gostei disso. E voltando lá na história do ônibus, a Giliane até levou essa ideia um passo adiante, né? Ela pensou depois. Sobre o que teria acontecido se eles tivessem perdido o ônibus? Isso. Teria sido péssimo na hora, claro, um transtorno. Mas ela concluiu que, no fim, eles teriam achado uma solução, sei lá, pegado outro ônibus, achar um hotel. Teriam lidado com o imprevisto. Exato. E o próprio ato de lidar com esse imprevisto real teria sido por si só mais uma prova viva para o sistema nervoso dela, reforçando a confiança na própria capacidade de resolver problemas, né? Perfeito. Cada vez que a gente navega por um imprevisto e percebe que sobreviveu, ou até que encontrou uma solução criativa que nem imaginava, a gente está reforçando essa nova aprendizagem. A gente está, de fato, ensinando para o nosso sistema nervoso que ele pode relaxar um pouquinho a guarda, que a gente tem recursos para lidar com o inesperado. Muito bom. Então temos essa ferramenta interna,
o mindfulness, para lidar com a reação ao caos e ir reeducando o sistema nervoso. Mas, e a decisão que levou ao caos inicial? Por que raios eles confiaram tão cegamente no rapaz do mapa? Isso também gerou umas reflexões importantes para Giliane. Sim, gerou. E aí a gente entra num terreno fascinante que é o dos vieses cognitivos. Nesse caso, especificamente, o viés de confirmação. Viés de confirmação, aquele que faz a gente procurar o que confirma o que a gente já pensa, é isso? Exatamente isso. É uma tendência super natural do nosso cérebro de buscar e interpretar e até lembrar das informações que se encaixam nas nossas crenças que já existem, sabe? E, ao mesmo tempo, a gente tende a ignorar ou diminuir o peso daquilo que desafia essas crenças. Funciona como um atalho mental para a gente processar a informação mais rápido. Um atalho que pode levar para o caminho errado, né? Como no caso deles. Pois é, no caso da história do ônibus, vários fatores podem ter contribuído para eles acreditarem no rapaz sem questionar muito. A pressão do tempo, a ansiedade do momento, o desejo enorme por uma solução rápida. E você mencionou antes a possibilidade de um estereótipo sutil. Sim, talvez até um estereótipo inconsciente ligado à aparência dele, asiático de óculos com mata na mão. Talvez associado à organização ou inteligência, não dá para saber ao certo, mas é uma possibilidade. Tudo isso junto pode ter levado o cérebro deles a buscar a confirmação da resposta que eles queriam ouvir. Ele sabe o caminho certo. Em vez de parar para pensar. Exato, em vez de considerar outras possibilidades. Será que ele entendeu mesmo a nossa pergunta? Será que ele mesmo não está perdido aqui? O cérebro meio que filtrou a informação para confirmar a esperança de uma solução fácil e rápida. É uma armadilha muito sutil essa, né? Da gente ver o que quer ver, principalmente quando está sob pressão. E a Giliane ainda fez uma conexão disso com a introversão, não foi? Fez sim, ela levantou uma hipótese interessante. Por um lado, a tendência do introvertido a ruminar internamente, a pensar muito sobre as coisas, poderia, se não tomar cuidado, até reforçar alguns vieses. A pessoa fica ali cozinhando as próprias ideias e achando cada vez mais motivos para acreditar nelas. Mas, por outro lado, essa mesma capacidade de refletir profundamente é uma ferramenta poderosíssima para questionar os próprios vieses. Desde que exista uma abertura para isso, claro. Uma vontade genuína de olhar para as próprias suposições. Entendi. Então, já que eliminar esses vieses parece quase impossível, como a gente pode pelo menos minimizar o efeito deles? O que a Giliane sugere? A estratégia que ela propõe, e que eu acho que faz muito sentido, é cultivar uma curiosidade genuína. É se interessar ativamente por pontos de vista diferentes, sabe? Especialmente aqueles que incomodam um pouco, que desafiam o que a gente já pensa. Tipo, sair da bolha. Exato. É se perguntar ativamente, espera aí, eu tô buscando informação para confirmar o que eu já acho, ou eu tô realmente aberto a ser desafiado? Que outras explicações ou possibilidades existem aqui que eu nem tô considerando? Isso exige uma certa dose de humildade intelectual, né? Admitir que a nossa primeira impressão pode estar errada, que a gente não tem todas as respostas. Cultivar curiosidade e humildade intelectual. Bela dica. Anotado. Então tá, amarrando tudo isso, voltando à questão central para Giliane, e talvez para muita gente que se identifica com essa sensibilidade ou com a introversão, como navegar por tudo isso? Pela incerteza, pela sobrecarga, pelos próprios padrões internos que a gente carrega. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? A autoaceitação e pela autoconsciência. O ponto de partida é entender o próprio funcionamento. Se conhecer melhor, basicamente. Isso. Tipo, quais são os meus gatilhos? De onde vem essa minha necessidade de controle? Quais vieses podem estar me influenciando agora? E conectar esses padrões com experiências passadas, como ela fez. Não é para ficar culpando o passado, não. É para entender a origem e, com isso, retomar o poder no presente. Faz sentido. Deixa de ser algo misterioso que te domina. Exatamente. Aí, o objetivo não vira mais eliminar magicamente o medo ou a necessidade de controle, porque talvez isso nem seja possível, nem desejável totalmente, mas sim entender a função que eles tiveram um dia, acolher essas partes com a gentileza que o Mindfulness ensina E ir reeducando o sistema nervoso aos poucos.
Isso, através dessas novas experiências de segurança no presente, através dessa observação compassiva, é descobrir que é possível sim sentir segurança sem ter controle absoluto sobre tudo. É aprender a confiar um pouco mais na vida e principalmente na nossa própria capacidade de lidar com o que vier pela frente. É uma reprogramação pela consciência, sabe? Não pela crítica ou pela luta. Nossa, essa viagem caótica da Giliane se transforma numa metáfora muito bonita para nossa própria jornada na vida, né? Totalmente. Fica até uma provocação para quem está ouvindo. Quais são os nossos próprios mapas internos que a gente segue no piloto automático? Mapas talvez desenhados por medos antigos, por inseguranças lá de trás que a gente nem lembra mais a origem, mas que nos levam a correr desesperadamente, às vezes de forma totalmente desnecessária. Exato. E talvez, como a Giliane descobriu ali naquela parada de ônibus inesperada, o verdadeiro ponto de partida não seja buscar um destino final perfeitamente planejado, sem nenhum imprevisto. Mas sim, Talvez seja a prática contínua de se observar com gentileza, de investigar os próprios medos, as próprias necessidades, sem tanto julgamento. Isso pode nos ajudar a desenhar rotas mais autênticas para a nossa vida, sentindo mais segurança e mais confiança na nossa capacidade de navegar, mesmo quando a estrada parece incerta ou o mapa está meio confuso. é um processo contínuo, então. Com certeza. No fim das contas, é um lembrete de que autoconhecimento não é um lugar onde a gente chega, mas um jeito de caminhar. Aprender a navegar a nossa própria paisagem interna com todas as suas luzes e sombras, suas forças e inseguranças, talvez seja a habilidade mais essencial para a gente conseguir atravessar as inevitáveis incertezas da vida. É um aprendizado que dura a vida toda. É isso. Se você gostou do que ouviu, por favor, compartilhe. Eu estou criando o Guia da Bateria Social para Introvertidos e Altamente Sensíveis. E esse episódio foi apenas uma amostra do que você vai encontrar. Porque regulação emocional é o caminho mais gentil e mais real para quem sente o mundo com mais intensidade. Vem carregar sua bateria social comigo? Na descrição do episódio tem um link. Clica nele e entre para a lista de interesse. Você vai receber todas as informações quando esse projeto ganhar vida. Uma última coisa a dizer é que somos únicos como somos e cada pessoa reage de maneiras diferentes aos desafios da vida. Um ótimo dia a você e até a próxima.